Olá pessoal, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Programação Orientada a Objetos, é a terceira aula. Hoje nós vamos falar sobre herança. O que é herança? Como já foi dito na primeira aula, basicamente a herança é a possibilidade de uma classe poder herdar atributos e ou métodos de outra classe. A herança vai proporcionar também a reusabilidade de código que já foi escrito, sem ter a necessidade de copiar aquele código e utilizá-lo em outro lugar, ou através da má prática de Ctrl+C, Ctrl+V. E também vamos falar um pouquinho aí sobre herança múltipla, o problema do diamante, entre outras coisas durante o vídeo. Bom, se formos pensar em um código onde nós temos o método main, uma classe pessoa e uma classe funcionário que herda da classe pessoa. O nosso método main é somente para testar a nossa classe, então eu vou criar um objeto, vou fazer um teste para garantir que está tudo funcionando com a nossa herança. Então nesse exemplo eu tenho uma classe com dois atributos públicos, idade e nome completo. Então lembrando, quando o atributo é público, ele é visível dentro da classe, dentro das classes que herdam, ou seja, em qualquer lugar. O escopo dele é público. Logo, o funcionário ele vai ter o atributo dele mesmo, que é o salário, mais o atributo idade e nome completo, que vem da classe pessoa. Isso porque a classe pessoa tem os atributos públicos. Agora, se eu mudo isso, coloco aqui em pessoa um atributo privado. Agora, minha idade e meu nome completo são visíveis somente dentro da classe pessoa. É importante relembrar isso para que isso fique bem fixado na nossa mente, que quando os atributos eles são privados, ele só é visível dentro daquela classe. Logo, se eu tentar compilar novamente esse código, ele vai dar erro, porque eu não consigo mais enxergar os atributos na classe funcionário. A mesma coisa vai acontecer se eu mudar para protected. Lembrando que o protected ele vai ser visível dentro da classe pessoa e dentro da classe funcionário, mas ele não vai ser visível externamente como é o public. Então, se eu tenho um atributo protected, dentro da classe funcionário eu consigo acessar esse atributo, mas dentro do meu método main eu vou ter um erro. Então, se eu tentar compilar, novamente o compilador vai me dar um erro falando que eu estou com um nível de proteção que ele não me permite utilizar aquele atributo no escopo que eu estou tentando. Então, temos que gravar isso bem, porque isso faz parte do conceito de herança, está muito relacionado à herança. A herança, então, nós temos além desses conceitos de herdar, nós temos a possibilidade de negar, falar assim, olha, eu não quero que uma classe seja herdada. Dentro do C Sharp, para a gente fazer isso, nós precisamos usar a palavra reservada chamada sealed. Quando eu faço isso, eu forço com que ninguém mais consiga herdar na minha classe. Então, pensando numa estrutura onde eu já criei uma classe pessoa, já criei uma classe funcionário, e aí também criei mais uma classe especializada de funcionário, mais especialista ainda, que é o meu programador, por exemplo. E aí eu quero falar que ninguém consegue especializar isso ainda mais. Eu já defini dentro do meu modelo que o nível mais especialista é o programador. Então eu quero bloquear ali, não quero deixar ninguém fazer alguma outra modificação que vai possibilitar uma herança do programador. Então eu coloco a palavrinha sealed na definição da classe. Então vai ficar public sealed class programador, dois pontos funcionário. Pronto. Dessa maneira, o meu programador está herdando de funcionário
e ninguém vai conseguir herdar do programador. Só que, quando a gente faz isso, é importante lembrar que quando eu faço, já que eu defini que essa classe ela não pode ser herdada, não faz sentido, por exemplo, eu colocar um atributo protected dentro dessa classe. Então, se eu colocar, o compilador ele vai deixar lá o atributo, ele não vai dar erro de de compilação, mas ele vai me dar um warning. Por isso que eu coloquei um comentário falando com aquela palavrinha warning, que ele vai me dar um alerta falando, olha, basicamente você colocou um atributo protected dentro de uma classe que não pode ser herdada. Em teoria não faz sentido fazer isso. Falando de reusabilidade, então, eu vou falar por mim. Quando eu aprendi herança, eu achei que era assim a melhor coisa do mundo porque eu vi que dava para eu aproveitar o código que eu já tinha feito em outros lugares. Então essa é a ideia da reusabilidade. Nós vimos nos exemplos anteriores que quando uma classe herda de outra, aquela classe que herdou, ela traz para dentro dela todos os atributos e as propriedades que são públicos ou privados. Então, isso é bom? Sim, é interessante. Em vários momentos isso vai te ajudar e vai evitar com que você faça cópia de código, que isso não é bom. Não, não, de forma alguma eu oriento que você faça Ctrl+C, Ctrl+V em código em momento algum. Mas nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente começa a querer criar heranças onde não existe. Então, assim, uma herança, basicamente, a gente tem que pensar se algo é uma coisa. É muito comum a gente usar essa palavrinha, essa, essa filosofia, esse pensamento, se é um, para definir uma herança. Então, a gente viu os exemplos: pessoa, funcionário, programador. Por que programador herda de funcionário? Porque o programador é um funcionário. E por que o funcionário herdou de pessoa? Porque o funcionário é uma pessoa. Então, essa é muito importante a gente ter em mente. Mas eu sempre devo usar herança? Não. Há uma polêmica, algumas pessoas preferem herança, outros preferem agregação, mas assim, no meu ponto de vista, a herança é muito boa, mas ela tem que ser feita com um certo cuidado. Se você não conhece ainda os princípios SOLID, sugiro que conheça, eu vou tentar no futuro, quem sabe fazer alguns vídeos sobre isso, mas tem um princípio que chama Liskov Substitution Principle. Ele vai falar sobre justamente esse momento quando a gente poderia utilizar ou não herança, se a gente está usando a herança da forma correta, se está usando da forma que vai atrapalhar com que a gente dê manutenção no nosso código. Então, assim, a herança é interessante, mas tem que ser usada com moderação. E para finalizar, eu vou falar bem rapidamente do problema do diamante. O que é o problema do diamante? Ele está relacionado à herança múltipla. Herança múltipla, para a gente entender o problema do diamante, eu vou falar sobre a palavrinha sobrescrita, que também é muito importante na orientação a objetos. Pensa comigo que uma classe A tem um método definido. E aí eu tenho uma classe B que herda dessa classe A. E ela sobrescreveu o método da classe A. E aí eu tenho uma classe C que também herda da classe A. E essa classe C também sobrescreveu esse método da classe A. E por fim, eu vou ter a classe D, e aqui eu tenho a herança múltipla, que está herdando da classe B e da classe C. E aí, essa classe D não sobrescreveu o método que foi definido lá na classe A. Ok, crio um objeto da minha classe D e chamo esse método. E aí, eu vou chamar o método de qual classe? Qual vai ser o comportamento que esse método deve ter? Da classe B ou da classe C? Então, para evitar esse tipo de situação, linguagens como C Sharp, Java, elas não
permitem que você faça a herança múltipla. Agora, o C++, por exemplo, você consegue fazer. O compilador ele faz uma maneira de resolver esse problema, você pode programar, enfim. Se você tiver dúvida, curiosidade, pode me mandar uma mensagem, deixa um comentário que eu falo sobre isso. Mas, em geral, o C Sharp, o Java e a maioria das linguagens orientadas a objetos, elas não vão permitir com que você faça a herança múltipla. Bom, então é isso. Mais uma vez, obrigado.